Olá, galerinha! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E hoje, quinta-feira, a gente vai fazer aqui questões da UERJ, primeira fase, prova de exame de qualificação, né? A prova feita lá em 2019, o exame de qualificação, o primeiro exame de qualificação. Qual é a ideia desse vídeo, né? A gente vai fazer, são 14 questões, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, 7 questões no vídeo, 7 no vídeo da semana que vem, tá? Pra gente ver os caguetes de prova, como é que a banca monta essas provas, o que costuma cair na UERJ, né? Todos vocês já sabem, né, que tem lá o vestibular UERJ, né, o site, e lá vocês encontram todas as provas, tá? Vou colocar aqui no canal o linkzinho aqui da prova, né? Então nós vamos trabalhar com essa prova aqui, que foi o exame de 2019, tá? Então vamos ver aqui. Lembrando a vocês que aqui na prova da UERJ nós temos 14 provas de humanas e suas tecnologias, tá? E a prova da UERJ, normalmente, ela tem questões que são normalmente concernentes a alguns assuntos que eles gostam muito, né? A gente vai perceber, eu vou fazer com vocês, né? Hoje 7 questões, metade dessas questões aqui. Vocês vão perceber que a prova da UERJ, ela costuma, né, cobrar sempre coisas ligadas a movimentos populares, a cidade do Rio de Janeiro, a transformações no espaço da cidade do Rio de Janeiro, transformações econômicas na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro, tá? Até porque a UERJ, né, é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que tem a sua maior sede na cidade do Rio de Janeiro. Então essa questão 47 aqui, ela cobra justamente isso, né? Ela vai falar aqui da evolução ali geográfica, né, histórica da comunidade da Maré. Tá? Vamos só dar uma olhada nas 7 questões que nós vamos fazer hoje e depois a gente volta a cada uma e faz uma por uma. Tá? A 48 é uma questão que é de geografia e normalmente de fuso horário, né? Uma questão muito parecida com uma questão que caiu na PUC do ano de 2019 também, tá? Essa questão do fuso horário, né? Da linha de fuso horário, né? Muitas das vezes os alunos sabem, né? Costumam ver na escola que existe o meridiano de Greenwich, né? E a linha do Equador, mas os alunos, assim, normalmente os professores não costumam ensinar que existe uma linha de divisão de fuso horário. Vamos chegar lá já já nessa questão, tá? A questão 49 é uma questão que fala ali do Napoleão Bonaparte, uma questão tipicamente histórica, né? Uma questão com charge. A UERJ gosta muito de charge também, isso a gente vai ver que é muito comum, tanto na prova discursiva quanto na prova objetiva, tá? No exame de qualificação. Na 50, mais uma característica da UERJ, que gosta muito de trabalhar com música, né? E, sobretudo, autores clássicos da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Chico Buarque, que é o caso aqui, né, dessa canção As Caravanas de Chico Buarque. Tá? É uma questão interpretativa e que conversa muito com a literatura também. Tá? Essa questão 51 é uma questão também, mais uma questão aí que vem com charge, imagem, tá? E que vai falar ali de ecologia. A prova da UERJ também sempre tem uma questão versando sobre assuntos de ecologia, tá? Então a gente já está percebendo aqui nesse videozinho, nesses 3 minutos de vídeo, né, muitas diferenças entre o Enem e a UERJ, né? Até porque a UERJ é uma prova muito mais crítica, né, e com muito mais assuntos atuais, já que ela não está presa, né, ao governo, né? A UERJ tem uma autonomia maior para a construção do seu vestibular, tá? A questão 52 é uma questão do surgimento de dia 8 de março, feriado, né, o Dia das Mulheres, né, e a questão da cidadania. Essas questões de cidadania, de avanços, né, de expansão de direitos de cidadania, também é uma questão que cai muito na UERJ. A questão 53 é uma questão que mexe com gráficos, né, uma questão que fala sobre globalização, que também é outro assunto que sempre cai nas provas da UERJ, sejam elas as provas específicas de humanas e sejam elas as provas objetivas, tá? E a questão 54, né, que é o que a gente vai fazer também aqui hoje, tá? É uma questão que vai falar sobre a escravidão. Escravidão também que está no tema, né? Até porque já gravei aqui um vídeo para vocês falando sobretudo de escravidão contemporânea, tá, gente? Teve um caso aí que pipocou no mês de dezembro de 2020 de uma moça que foi escravizada por mais de 30 anos por uma família lá em Minas Gerais, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Então, esses temas são temas que estão sempre aí na UERJ, né? Seja expansão de cidadania, seja questões sobre escravidão,
questões históricas mais específicas, gráficos, né, tabelas ali, tá? O ERJ gosta muito disso. Então vamos lá. Essa questão 47, que é a primeira que nós vamos fazer aqui hoje, tá? É uma questão que fala assim, ó, Baixa do Sapateiro, Maré, décadas de 50 e 60, né? A comunidade ali da Maré, como é que funcionava, tá? Aqui é uma comunidade que existia ali com palafitas, né, que são essas construções ali de madeira, né, sobre a lama e a água, né? Essas regiões aí que são regiões pantanosas, como Jacarepaguá também, né, que é uma região toda pantanosa que foi sendo encoberta, né, para poder a cidade expandir. E a Maré no início do século XXI, tá? Uma fotografia aqui ao lado direito. Tá? Então diz assim, a história da Maré começa nos anos 40, no final dessa década já havia palafitas, barracos de madeira sobre lama e água. Surgem as comunidades da Baixa do Sapateiro, Parque Maré e Morro do Timbal, eixo em terra firme. A construção da Avenida Brasil, concluída em 1946, foi determinante para a ocupação da área, que prosseguiu pela década de 50. Nos anos 60, um novo fluxo de ocupação teve início, quando moradores da Praia do Pinto foram transferidos para as moradias provisórias construídas na Maré. O início dos anos 80, quando a Maré das palafitas era símbolo de miséria nacional, marca a primeira grande intervenção do governo federal, o Projeto Rio, que previa o aterramento, tá vendo? E a transferência dos moradores das palafitas para as construções pré-fabricadas. Em 1988, foi criada a 30ª Região Administrativa, RA, abarcando a área da Maré. A primeira RA da cidade a se instalar numa favela marcou seu reconhecimento como um bairro. Então, hoje, a Maré é um bairro, tá? Uma região administrativa do Rio de Janeiro. E sempre, né, gente, vai ter alguma questão versando sobre a expansão da cidade, a expansão do Rio de Janeiro, né, a saída do Rio de Janeiro daquele centro, né, indo em direção aos subúrbios, às regiões periféricas, tá? E também a elite indo em direção à Zona Sul. E isso é um tema, gente, que está no Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Né? O livro dele passa-se no subúrbio, que é esse novo lugar de ocupação, e mostra ali a expansão da cidade do Rio de Janeiro e como que essa cidade se encontra, como que as pessoas do subúrbio, da Zona Sul, do centro, elas vão se encontrar. Tá? Então a questão diz assim, composta hoje por 16 comunidades, a Maré é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Sua história, em parte, está relacionada com as transformações na cidade entre meados do século XX e o momento atual. Considerando tais transformações, a análise das fotos e do texto permite concluir que a história da Maré é marcada pelo seguinte processo urbano. Então vamos lá. Letra A. Né? Estabilização das políticas públicas em regiões insalubres. O Estado ele age em regiões insalubres, em regiões, né, mais pobres, sempre, de uma forma a estabilizar? Não. Essa palavrinha estabilização é falsa. Né? Existe uma instabilidade em relação do Estado com essas comunidades. Letra B. Integração das vias de transporte em logradouros periféricos. Né? Não, né? Muito pelo contrário, o que falta, né, nesses lugares mais periféricos é transporte, né? E que esses transportes levem essas pessoas para os seus trabalhos, né? Uma integração desse transporte. No Rio de Janeiro, isso é uma falta, né? Quem mora muito longe do centro, né, do centro econômico, do centro financeiro, dos trabalhos, né, tem essa dificuldade de deslocamento, tá? Então é falsa. C. Expansão de habitações populares em espaços desvalorizados. É exatamente. A letra C era a correta. Então, como que a cidade do Rio de Janeiro ela vai se expandindo? Ela vai crescendo, sempre em direção a espaços desvalorizados, né? E distantes dos centros econômicos e comerciais. Tá? Esses espaços, né, que estão desvalorizados, a população mais pobre, tá? Ela vai para esses espaços. Tá? É um processo que a gente chama na geografia de periferização do urbano. Né? Então você joga as pessoas para longe, né, dos seus trabalhos e para longe dos centros turísticos, econômicos e financeiros da cidade. Tá? E a letra D, manutenção de obras de recuperação em ambientes degradados? Não. O Estado ele sempre é ausente. Tá? Vamos ver a próxima questão, a 48. Ó, preste atenção aqui nessa 48. Avião levantou voo em 2018 e aterrou em 2017. Olha que interessante, né? Um avião das linhas aéreas do Havaí fez a seguinte espécie de viagem ao passado. Ao sair da Nova Zelândia,
tá? E você tem que saber onde fica Nova Zelândia. Eu vou mostrar aqui para vocês já já. Quando já passava da meia-noite de 1º de janeiro e chegar ao Havaí, quando ainda era manhã de 31 de dezembro. Tudo se explica com o sistema de fusos horários do globo, tá? Então, ó, a viagem ao passado, relatada na reportagem, é explicada pelo percurso do avião, que fez necessariamente a seguinte trajetória. Vamos lá. O que eu trouxe aqui para vocês? Quero que vocês olhem isso aqui, tá? Isso aqui é o que eu disse para vocês, né, na apresentação desse vídeo, que normalmente os professores, né, não costumam dar em sala de aula, né, não costumam se atentar a isso aqui. A gente estuda normalmente o meridiano de Greenwich, né, que é esse meridiano que corta a Terra, né, e que ele fica situado na cidade de Greenwich, respeitando, né, uma certa hierarquia geográfica, já que quando ele é criado, esse meridiano, né, essa linha imaginária, lá no século XIX, a Inglaterra era o país principal do mundo. Então, o meridiano de Greenwich divide o mundo entre Ocidente e Oriente. O Oriente está para leste, para a direita, e o Ocidente está para a esquerda. Tá? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Vocês não estudam uma coisa chamada linha internacional de data, que é isso aqui. Existe uma linha internacional de data que ela corta o Oceano Pacífico, tá? E que ela vai estabelecer onde que é dia, né? A oeste, né? E onde que onde que está começando o outro dia, né? Que é o próximo dia, que é o futuro, que está aqui, né? A oeste e a leste, né, que ainda está no outro dia, né? E aonde que fica essa linha, né? Isso que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? E essa linha, gente, ela também é chamada de linha anti-Greenwich, tá? Ou seja, que é o contrário de Greenwich, tá? Então, ó, essa linha está aqui, ó. Vou abrir esse mapa aqui que fica mais claro. Ela fica aqui no Pacífico, tá vendo? Olha o Pacífico aqui. Onde está a Nova Zelândia? Ó, a Nova Zelândia está aqui, ó, tá vendo? Embaixo da Austrália aqui, é esse conjunto de ilhas. Aonde que está o Havaí, as ilhas do Havaí? Aqui em cima, ó. Ou seja, a leste, né? A leste. Então o avião saiu daqui, ó, e foi para aqui. Saiu de oeste e foi para leste, beleza? Ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês, para ver se fica mais claro. Essa linha, ó, que vocês estão vendo aí na tela, tá? Ela corta, tá vendo? O mapa aqui, ó. Tá vendo? E é justamente aqui no globo, ó, eu tenho o globo aqui, ela vai cortar, ó, vê se vocês conseguem ver aqui ó, ela tá aqui, ó, em uma cor rosa, aqui para mim ela é rosa, tá vendo? Ela cortando aqui, ó, no globo, ó, tá? Então, para uma pessoa sair do ano de 2018 e voltar para o passado, né, ela tem que ir de leste para oeste, tá? Então, ou seja, ela tem que ir daqui, ó, da Nova Zelândia para o oeste. Para ficar mais claro, existe um mapa todo em 3D. Quando eu venho aqui, ó, escrevo Nova Zelândia, onde que está a Nova Zelândia, tá vendo? E o Havaí, ó, ele tá aqui, ó, mais para cá. E aqui, ó, é a linha que corta, né? A linha do fuso horário. Beleza, gente? Deu para entender? Então é de leste para oeste. Vamos ver se tem essa opção aqui, né? Então, do hemisfério norte, sul para o hemisfério norte, do hemisfério norte para o hemisfério sul, do hemisfério oeste para o hemisfério leste, né? Do oeste para o leste. Então, Não, perdão. Do hemisfério leste para o oeste, né? Ao contrário, é do leste para cá, para o oeste que é para cá. Né? Então é a letra D, né? Do leste para o oeste. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, vamos lá. A questão 49, vamos ver aqui, aquela de Napoleão. Caricatura de Napoleão Bonaparte. Napoleão aqui, ó, com o globo e uma águia aqui em cima dele, né, impedindo ele de dominar o globo. Então, ó, a derrota de Napoleão Bonaparte em 1814 foi registrada de diversas formas nas sociedades europeias. Na imagem, o imperador francês tenta devorar o globo terrestre, sendo atacado por uma águia, um dos símbolos do Império Russo. Né? A águia, que é um dos símbolos do Império Russo, engraçado, é um dos símbolos também dos Estados Unidos. Né? Então, dois impactos
que as guerras napoleônicas exerceram sobre as relações internacionais na Europa da época foram, né? Então, quais foram os impactos que a era napoleônica provocaram nessa época, né? Então, ó, você vai ter uma expansão territorial da França, a França conquista toda a Europa durante a era napoleônica, tá? E a reorganização das fronteiras políticas, tá? Então, olha só, se você colocar aqui, ó, aqui no Google, ó, mapa sobre era napoleônica. Olha como que vocês vão verificar o domínio, né, de Napoleão sobre a Europa. Ó, olha só, aqui ó, a gente tem um mapa aqui da Europa napoleônica. Eles dominavam, né? A França de Napoleão dominou a Espanha, a Itália, o que será futuramente a Alemanha, o Império Austríaco, a Polônia, tá? Aqui também a região ali da Finlândia, tá? Então é uma expansão territorial de Napoleão, tá? E uma redefinição das fronteiras, né? Porque tudo passa a ser da França, depois da era napoleônica também as fronteiras são renegociadas pelo tratado ali, pelo Congresso de Viena, né? Então, isso tudo é readequado. Então, expansão territorial dos franceses e reorganização das fronteiras políticas, tá? Uma questão de história, mas é uma questão que também tem uma lógica histórica ali, que todos os impérios tendem a se expandir territorialmente e reorganizarem as fronteiras, tá? Vamos ver essa daqui, que é a questão 50 do Chico Buarque, tá? É uma questão, a Western gosta muito de músicas, né? Essa coisa toda. Então, as caravanas. É um dia de real grandeza, tudo azul, um mar turquesa, à la Istambul, enchendo os olhos, um sol de torrar os miolos, quando pinta em Copacabana a caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retenha esses estranhos, tá? Suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho, é a charanga, né? Então, são as pessoas que saem, né, lá dos subúrbios, né, esses suburbanos, e que vão para a praia, né? E os ônibus ficam cheios, são estranhos para os moradores da Zona Sul, né? Então, ó, com negros torsos nus, deixam em polvorosa a gente ordeira e virtuosa que apela para a polícia despachar de volta o populacho para a favela. Então, sabe aqueles conflitos, né, que se deram? A gente teve conflitos recentes na cidade do Rio de Janeiro, né, nos quais, né, pessoas jovens, né, desses subúrbios, dessas regiões periféricas, tentavam chegar às praias e eles eram expulsos, né, dessas praias, tá? E levados de volta lá para as regiões periféricas, nesses confrontos entre as múltiplas cidades e as fronteiras que existem nas cidades, tá? Ou para Bengala ou para Guiné. Olha só, então a música ela tem umas conexões, ela vem no presente, né? Expulsar o povo para a favela, que é uma questão presente, e ela volta ou para Benguela ou para Guiné, ou seja, esses negros aí de cima também podem ser os escravos, né, que vieram da Guiné, que vieram lá de África, da Benguela, tá? Sol, a culpa deve ser do sol, que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Então, ó, a culpa é do sol, né, que as pessoas querem ir para as praias, né, em dias de calor, né, e essa zoeira dentro da prisão. Né, os negros são a maior parte da população que está nas prisões, tá, demonstrando o racismo estrutural e estruturante da nossa sociedade. E daqui a pouco ele volta para o passado, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Né? Das caravelas dos navios negreiros. Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes. Não há gente tão insana, nem caravana do Arará. Não há, né? Então, os moradores da Zona Sul pedindo para que essas pessoas, né, sejam mortas, né? Um confronto, né, que se dá entre os lugares, né, a espacialização das cidades, né, onde você tem um bairro de elite e pessoas de outros bairros vindo para esses bairros, né, e
esses encontros, né, que nem sempre são calmos, né, que quase sempre são violentos, marcados pela violência policial e etc. Então, ó, na letra da canção, o compositor estabelece vínculos entre diferentes temporalidades. Ó, ele vai lá no passado, no navio negreiro, vem no presente, nos negros que estão nas prisões. Né? Esses vínculos explicitam uma relação de causalidade, uma coisa é causa da outra, entre os seguintes elementos. Então vamos lá. Ó, o processo histórico e a estrutura social. Então, o processo histórico, a escravidão, né, lá no processo histórico, no passado, explica a estrutura social de hoje? Explica o racismo? Explica essa fragmentação? Sim. Né? Então, a letra A me parece correta. Tá? A origem geográfica é violência urbana? Então, existe um determinismo geográfico da violência? Será? Não, né, gente? Não existe um determinismo geográfico da violência, né? Até porque senão você vai dizer que todo mundo que mora na periferia é violento. Não, né? Então, a doutrina religiosa tem alguma coisa a ver com religião? Não. Movimento pendular é quando alguém sai da sua casa para o trabalho, né, e volta, né? E a segregação residencial? Não. Então, temos aqui a letra A, o processo histórico, a escravidão, explicando, né, a estrutura social. Tá? Então, 50, letra A. Vamos lá, mais uma aqui. Ó, essa 51 que é a questão sobre ecologia. O que compõe a pegada? A pegada ecológica, que é um termo muito importante, né, da geografia, de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra e de mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam determinados estilos de vida. Em outras palavras, é uma forma de traduzir em hectares a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. O carbono é um dos componentes da pegada ecológica. Tá? Então, se você usa muito carro, o CO2, se você usa muita sua geladeira, aquelas geladeiras que são, não são ambientalmente viáveis. Né? E aqui embaixo a gente tem aqui, uma imagem de um pé, né, e uma Kombi aqui, uma espécie de Kombi. Né? Então, eu me pergunto qual o efeito de dirigir uma van terá em minha cota de emissão de carbono. Aí a outra pessoa diz assim, é melhor você nem saber. Tendo em vista a posição da maioria da comunidade científica, a situação retratada nos quadrinhos contribui diretamente para o agravamento do seguinte problema ambiental. Qual é o problema ambiental que nós temos aqui? O aquecimento global, que é, justamente, efetivado, ele aumenta suas consequências com a emissão de CO2, tá? Uma questão aí também muito fácil, essa foi muito fácil, tá? Gente, vamos fazer o seguinte, eu ia fazer 7 questões, eu vou fazer 5 hoje, já que eu expliquei o videozinho. E amanhã eu boto mais um videozinho fazendo direto, sem aquela introdução, as demais questões, para que a gente possa findar aí, e para que esse vídeo também não fique muito longo. Belezinha, gente? Dá o like, compartilhe o vídeo, tragam aqui pessoas para o canal, tragam pessoas que vão fazer o UERJ, esse ano ou ano que vem, para conhecer aqui o canal, porque a gente está fazendo um trabalho aí muito sério, muito bacana, para que vocês estejam preparados. Grande beijo, professor André, uma excelente semana.